Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Peço-lhe perdão por não ter conseguido fazer os estudos de domingo até hoje. Porém, vamos fazer um resumo hoje da lição de domingo até a lição de quinta-feira, tá bom? Sem mais delongas, vamos iniciar aqui com a lição O Inimigo Fez Isso, o título da lição de domingo. Irmãos, aqui Jesus faz uso de uma parábola para mostrar o reino dos céus é semelhante a, e ele começa a dizer os elementos. É bom deixar claro que o conflito cósmico ele já existia antes do surgimento da Terra. Tá? Antes que a Terra fosse criada, antes que viesse a existir qualquer personagem aqui, o mal já existia. O mal iniciou-se no céu. Nós vamos falar um pouco sobre isso mais adiante, na lição de terça e quarta-feira. Eu acredito na lição de quarta, a origem do conflito no céu. Pronto, terça-feira, perdão. Na terça-feira. Então, assim, Jesus agora conta uma parábola para fazer ilustrar a ele que o inimigo existe, que ele é real e ele terá um fim em relação a isso. Isso aqui é bem interessante. Olha só, Jesus faz uso, irmãos, nessa parábola, Mateus capítulo 13 e o verso 24 até o 30, ele faz uso de elementos para nos dar uma significação e explicando 7 elementos que ele faz uso. Olha só, ele começa a dizer assim, falando sobre a parábola da boa semente, né? Na verdade, ela é intitulada como parábola do joio. E se você, irmão, estiver em casa ou quiser até ir no local que vende trigo, as plantinhas, pegue o trigo e pegue o joio. Você vai pegar o trigo, vai fazer assim, ó, e você vai ver o grão dentro dele. Se você fizesse com o joio, você vai, e ele acaba só tendo palha. Não serve para nada, não tem fruto. Aí você lembra daquele texto que Jesus falou assim: eu vim para que vocês deem fruto e o vosso fruto permaneça. O fruto que permanece é através da semente que é semeada. No capítulo 5 de Gálatas, verso 22, diz assim: e o Espírito Santo produz este fruto: amor, bondade, benignidade, fidelidade. E começa então a dizer ali as 9 características do fruto do Espírito. E nós entendemos que essa é a qualificação que dignifica a você e a mim, pela graça de Cristo, a sermos chamados filhos de Deus, filhos do reino, como diz aqui a parábola. Aí aqui ele começa a usar elementos como o agricultor, né? Quem é o agricultor? Jesus, primeiro ponto. O campo é o mundo, segundo. As boas sementes, terceiro, são os filhos do reino. E ele está dizendo isso aqui, irmãos, essa explicação está em Mateus capítulo 13 e o verso 36 em diante. Aí ele chega a dizer mais, o joio são os filhos daqueles que pertencem ao maligno. Olha só que coisa curiosa e triste. Satanás não gera filhos, porque ele não é procriador, mas ele consegue alcançar filiações, vamos dizer assim, eles adotam aos filhos daqueles que escutam a sua voz. Essas pessoas têm não originalmente por criação, mas por conduta e comportamento como seu pai, o diabo. Isso é o que é dito no capítulo 8 de João, também no verso 44. Vós sois filhos do diabo e quereis fazer a sua vontade, porque ele é homicida, mentiroso e pai da mentira. Então, os que mentem demonstram que têm uma filiação maligna. Isso, irmãos, é extremamente perigoso. Se você tem alguma coisa que lhe faz pertencer ao maligno, por qualquer pecado acariciado que você venha a ter, em nome de Jesus, revolte-se contra esse mal e volte-se para Deus. Sabe, não vai valer a pena alimentar um mau desejo no coração. Ele só vai lhe arruinar e criar em você uma conduta diferenciada. Que Deus lhe livre desse mal, porque quando Deus voltar, irá vir o acerto de contas. E quando a colheita vier, vamos demonstrar se nós fomos, de fato, filhos do reino ou filhos do maligno. O outro ponto que merece consideração é o inimigo. O inimigo que semeia o joio, aqui descreve bem claro, é o diabo. A colheita, na verdade, são o fim dos tempos, ou é o fim dos tempos. Quando vier a colheita, e o final é os ceifeiros, que são os anjos, ou aqueles que fazem a colheita. Agora, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Deus, o agricultor aqui, né, o próprio Jesus, falou assim: não arranque o joio, para que com ele não arranque também o trigo. Isso me chama a atenção, sabe por quê? Nós, irmãos, não temos o direito de dizer quem é trigo e quem é joio. Porque esse é um dever que só a Deus cabe, porque só quem sonda os corações é Deus. Às vezes nós vemos alguns irmãos com uma dificuldade em seu caráter, um traço de dificuldade, e a gente já acusa aquela pessoa como que for sendo joio. Isso não deve ser de fato procedido, continuado. Essa é uma prerrogativa unicamente de Deus. Só Deus pode de fato determinar quem é joio e quem é trigo.
É por isso que ele disse, deixam que cresçam juntos, e na ceifa os anjos farão a colheita, porque eles receberão de Deus a devida a sanção, né, o bater do martelo, e ele separará os bodes das ovelhas, os que são inimigos e os que são amigos, os que fizeram a vontade de Deus e os que não fizeram, os que são seus filhos e os que são filhos do maligno. Então, nós entendemos aqui que nessa parábola, Jesus demonstra claro, o inimigo ele existe e ele tem servos dele, pessoas que alimentam a sua vontade e que o seguem por comportamento, pelo mau testemunho. Lembra-se que o próprio Malaquias fala assim, na volta de Cristo, no acerto de contas, não haverá nem raiz, e Ellen White fala assim, é o diabo, e nem os ramos, que são os que levaram em consideração os seus seguidores. Isso ela fala no livro Grande Conflito. Então, assim, entendemos que o inimigo ele é real, ele existe e ele faz maldades. E tem seguidores também, além dos demônios, que com ele foi expulso dos céus. Ele tem aqueles que conduzem a sua vontade e que fazem valer a maldade em seus corações, amigo dos prazeres muito mais do que amigos de Deus. A origem do conflito na Terra, irmãos, é bem interessante, porque quando veio agora surgir aqui, o texto, a lição de domingo, mostra que existe um conflito. Satanás é real, ele existe, e ele de fato causou um dano aqui nessa terra, sabe? O que aconteceu na Terra, irmãos, foi algo de uma grande tristeza. E por que eu estou dizendo grande tristeza? Porque o próprio Adão, que tinha uma relação tão íntima com Deus, e Eva, que também teve esse mesmo compartilhamento de relacionamento, infelizmente se deixou levar pelo desejo. Então ele veio até aqui, sabendo que na verdade não seria mais reintegrado ao céu, e agora tentou Eva. E para a gente ser bem sucinto aqui, irmãos, todas as maneiras que Satanás tentou fazer com Eva e alcançou, foi unicamente por conta do primeiro erro ter sido cedido. E qual foi ali o primeiro erro? Eu, quando prego sobre esse assunto, eu chego a dizer assim, as quedas de Eva antes do pecado. Porque, embora ela estivesse caindo, ela ainda tinha a chance de voltar. Por mais que ela tivesse cedido a alguns pontos ali, ela poderia ter se voltado, porque a prerrogativa de Deus, a advertência de Deus era, no dia que você comer, ela não tinha de fato cometido um pecado totalmente que poderia expulsá-lo do Éden, expulsá-la do Éden, na conversa com a serpente, ou no tocar do fruto, que foi mais perigoso, ou conversar com ela e ter dúvida. Se ela tivesse se voltado para Deus, Deus teria resolvido o caso, e a situação não estaria assim. Tem um texto, irmãos, de Ellen White, num livro chamado História da Redenção. Diz assim, quando Adão matou o animal, ele viu que por causa do seu pecado, todos os animais iriam morrer. Se ele não tivesse feito isso, nem animais, nem homens morreriam. Então, se só Eva tivesse pecado, diz o livro chamado o Comentário Bíblico Adventista, à luz de Patriarcas e Profetas, na página 56, quando ela fala assim, o comentário diz assim, se Eva tivesse comido, se Adão não tivesse comido, a sabedoria divina teria feito algo. E nessa intervenção, Eva, a terra não estaria como está. Deixa eu só voltar aqui para explicar para vocês. Diz assim, deixa eu pegar aqui o livro, que fica melhor para ler com vocês, tá bom? Olha só. Ó, o livro é o Comentário Bíblico Adventista, no volume 1. Olha o que é que diz aqui. Bem rapidinho. Aqui, ó. Por mais deplorável que fosse a transgressão cheia de possíveis infortúnios para a família humana, a escolha de Eva não envolvia necessariamente a raça na penalidade, ou seja, se só Eva tivesse cometido o pecado, a terra não estaria na condição que ela está hoje. Olha só o que diz mais aqui. Não foi a escolha de Eva, mas a deliberada escolha de Adão na plena compreensão de uma ordem expressa de Deus que tornou o pecado e a morte a sorte inevitável da humanidade. Olha que coisa interessante. Eva foi enganada, mas o mesmo não ocorreu com Adão. Se Adão, isso aqui é interessante, olha só. Se Adão tivesse permanecido leal a Deus, apesar da deslealdade de Eva, a sabedoria divina teria resolvido o dilema e evitado o desastre da raça humana. Patriarcas e Profetas, página 56. Então a gente entende o seguinte, se só Eva tivesse comido e Adão não, a Terra não estaria como está hoje. Por isso que eu coloquei o título aí no estudo,
se só Eva tivesse comido do fruto, como estaria a terra? Então a gente já nota que a raça humana não teria sofrido tamanho dano. Assim seria, Deus teria feito, fala assim, a sabedoria divina teria feito algo e a raça humana não estaria na condição que está. Então assim, o conflito iniciou-se aqui porque os dois comeram. Se só um tivesse comido e o outro não, a situação seria bem diferente. E o história da redenção confirma isso, né, como eu falei para vocês. Então assim, a origem na terra, irmãos, veio por causa do fruto. É tanto que é dito, né? E por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e assim todos morreram porque todos pecaram. Então, assim, fala-se de Adão, embora não está falando de gênero, mas está falando da humanidade em si. Volto a dizer, se fosse com Eva, a situação teria sido tão somente diferente. Na lição de terça-feira, a origem do conflito no céu. Aí eu queria que vocês pudessem ler, eu vou até relembrar aqui, quando eu li esse assunto na lição 7. Eu coloquei aqui na minha capa 4 obras do Espírito de Profecia. Um deles é Patriarcas e Profetas, capítulo 1, Parábola de Jesus, capítulo 4, Primeiros Escritos, página 145 e O Grande Conflito, página 29. Esses textos falam sobre a origem do pecado e aí fala sobre o conflito no céu. Irmãos, eu costumo dizer que Deus, em sua bondade e misericórdia, suportou por muito tempo, né, o inimigo no céu. E ele queria que ele se voltasse enquanto ele estivesse lá. Mas ele foi amadurecendo, a maldade foi amadurecendo, e ele começou a ir cada vez degrau abaixo, ou descendo ladeira abaixo. E essa origem iniciou-se em um coração de alguém que tinha tudo para ser feliz. Nada lhe faltava. Mas ele começou a olhar para si mesmo, sabe, irmãos? Isso é uma coisa muito perigosa. Nós não devemos olhar para nós mesmos, mas devemos olhar para aquele autor e consumador de nossa fé, sempre erguendo os olhos no alto, focando em Cristo. O que quer que você receba aqui nessa terra de elogios, gratificações, reconheça que é Deus que lhe abençoa. Nunca é algo particular, porque tudo que temos e somos é proveniente do nosso Pai Celestial. Lúcifer começou a olhar para si mesmo, e o texto sagrado no livro de Ezequiel descreve, né? Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então nele alimentou-se o mau sentimento. Satanás não foi tentado por ninguém, mas por a sua própria cobiça. Ele queria ser igual a Deus em poder, em autoridade, em adoração. Mas não queria ser igual a Deus em amor, em personalidade, em caráter. Isso ele não quis. Então, assim, ele usurpou esse direito através do que ele causou aqui nessa terra. Mas no céu, ele não só causou um conflito entre si próprio, mas ele induziu outros anjos a irem por ele. O que aconteceu? A expulsão, de acordo com o que está em Apocalipse capítulo 12 e os versos 14, perdão. Não, desculpa, é Apocalipse 12 mesmo. Apocalipse 12 e ali os versos 15 a 17 fala sobre esse episódio. Deixa eu só confirmar aqui com vocês para ter essa certeza. Apocalipse, capítulo 12, e o verso 7. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram. Ponto. É do capítulo 12 e o verso 7 até o verso 12. Dá uma descrição desse conflito que houve no céu. Essa é a lição de terça-feira, irmãos. Na quarta-feira, nós vemos a tentação de Jesus com Satanás tentando Jesus no deserto ali. O texto que o autor colocou, e eu respeito o autor, ele colocou Mateus e Lucas, ambos com capítulo 4. Mas, embora aqui nessa primeira parágrafo diz assim, ó, Jesus foi levado pelo Espírito do deserto com o propósito expresso de ser tentado pelo diabo. E antes de enfrentar esse desafio, Jesus jejuou 40 dias. Então, quando o diabo apareceu, ele tentou Jesus a transformar pedras em pães. Só eu não posso nem dizer se foi uma correção, mas só um acréscimo aqui. Ele não apareceu a Jesus após os 40 dias. Ele era tentado, ele tentava Jesus durante os 40 dias. E Marcos, capítulo 1 e o verso 13, deixa isso muito claro, irmãos. Eu peguei aqui pelo menos 5 traduções de Bíblia. A versão Almeida, a revista corrigida, a versão Almeida atualizada, a versão King James, a versão NVT, nova versão transformadora, a TEB, tradução ecumênica da Bíblia, e a Bíblia de Jerusalém. Essas Bíblias todas falam assim: e esteve Jesus no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás. Olha só o que é que diz a tradução ecumênica da Bíblia, no capítulo 1 e o verso 13. Durante 40 dias no deserto, ele foi tentado por Satanás. Vivia com as feras e os anjos o serviam. Ele faz um resumo bem grande.
como ele se encontrava naquele deserto, e após os anjos vieram servi-lo, pela fome que tinha, ele então foi ali e foi assistido pelos anjos. Na outra Bíblia, aqui, na versão King James, diz assim: ali esteve ele por 40 dias, sendo tentado por Satanás. Olha só, sendo tentado por ele. Aqui fala, durante os 40 dias no deserto, ele foi tentado. Sabe, irmãos, a tentação de Jesus foi não só após os 40 dias, mas foi durante os 40 dias. Todo o tempo ele foi açoitado. E eu aconselharia a você a dar uma lida no livro chamado O Desejar de Todas as Nações ou No Deserto da Tentação. Ele explica melhor esse capítulo 1 e o verso 13 de Marcos, onde ele faz um resumo bem breve. É o que menos fala dos dois evangelhos, né? João fala sobre a tentação de Jesus, mas Mateus, Marcos e Lucas eles falam. Por isso que são sinóticos, né? São estudos ou são evangelhos que são estudados juntos. E para fechar aqui, Jesus venceu a ele com a palavra de Deus. E me lembra agora Martinho Lutero. Sei que a palavra vencerá, sabemos com certeza. A palavra de Deus, irmãos, ela é a espada do Espírito. Ela é uma arma de guerra deslumbrante. O próprio Davi fez isso, né, quando ele guardou no coração as palavras de Deus para não pecar contra ele. Então, diante disso, Satanás quer o seguinte: todas as vezes que você peca conscientemente, alimentando o seu mau temperamento, o seu mau gosto, você está adorando aquilo a quem o serve. Quando você renuncia aquilo e se propõe a estar com Deus, você o adora pela obediência que foi gerada pelo Espírito Santo. Então, em nome de Jesus, evite pecados acariciados. Evite, na verdade, qualquer tipo de pecado. Os acariciados são os piores porque eles nos dão vontade de colocar em prática constantemente. Então, que em nome de Jesus, você não adore o inimigo cedendo à sua vontade, fazendo valer o que ele quer para a nossa vida, porque o que ele quer, na verdade, é a nossa ruína. Jesus não. Os meus pensamentos sobre vós é de paz e não de mal. Eu quero estar com você todos os dias. Eu quero que você saiba que eu tenho planos para a sua vida para lhe dar felicidade. Esse é o propósito do nosso Pai Celestial. E no final da lição de quinta-feira, a lição de amanhã, será a natureza do conflito cósmico. Olha só o que diz a lição aqui, ó. Se o conflito cósmico fosse simplesmente por poder, Deus teria destruído ele antes de começar. Ele deve ser um tipo diferente. Esse conflito gira em torno da disputa sobre o caráter de Deus. Um conflito sobre acusações caluniosas que o diabo levantou contra Deus. De que, entre outras coisas, ele, Satanás, não é totalmente bom, Deus não é totalmente bom e amoroso. Essas afirmações não podem ser desmentidas pelo poder ou pela força bruta, mas permitindo que as criaturas comparem os dois personagens concorrentes. Lembra daquele hino? Dois caminhos a seguir, dois senhores a lutar, qual dos dois irei seguir? Há só uma decisão. Quantas vezes procurei os prazeres deste mundo, encontrei 1000 motivos para chorar. O inimigo sempre vem disfarçando as tentações. Com ciladas ao redor, ele quer me destruir. Só Jesus pode me dar a real felicidade e poder para ser um vencedor. Ele é que pode fazer isso por você. Então o conflito, ele existe. A natureza desse conflito é sobre o caráter de Deus. É por isso que eu digo a vocês, quando você vai visitar alguém, e alguém está acamado e pergunta: como é que você está? Estou como Deus quer, irmã, por favor, ou irmão. Deus não quer isso para você. Não é vontade de Deus que isso acontece. Falamos sobre isso. Vontade permissiva e vontade absoluta de Deus. Ele permite pelo mundo de pecado, mas o mundo que Deus criou não tinha nada disso. Sempre que você quiser comparar as penalidades que esse mundo sofre pelo pecado, lembre-se do Éden. Como Deus criou tudo muito perfeito, tudo muito bom. Então, essa é a natureza de Deus. Criar todas as coisas de maneira maravilhosa, zelosa, amorosa, cuidadosa e aprazível. Tudo que Deus fez, irmãos, era perfeito. A imperfeição entrou. Então você nota, não faz parte dos planos de Deus. Não faz parte do propósito de Deus. O propósito de Deus era sempre que fosse mantido desde que foi colocado com ele, quando criou todas as coisas, antes do pecado. Isso sim, faz parte do plano de Deus. Quando ele fala assim: eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês esperam. Então assim, lembre-se do Éden, lembre-se do que Adão e Eva viveram antes do pecado. Aquele sim era a vontade absoluta de Deus, que todos os seus filhos vivessem daquela maneira. E agora você sabe, a natureza de Deus envolve o seu caráter.
Eu nunca posso atribuir a Deus aquilo que não é dele. Ah, isso aqui porque Deus fez isso? Ah, Deus matou fulano, Deus fez aquilo com ciclano, Deus colocou ciclano no leito. Existem situações que Deus permite para atrair, mas não é ele. Olha o que aconteceu com Jó. Toda a desgraça que aconteceu com Jó é para nos deixar claro, é o diabo que fez isso, o inimigo fez isso. Lembre-se da parábola também. Todas as que foi Deus plantou, boas sementes. Ele foi ali e plantou o joio, fora do plano de Deus. Por isso que Jesus falou assim, o inimigo deste mundo está julgado e nada ele tem em mim. Ou o príncipe deste mundo está julgado. Nada tem a ver com Deus. Deus, ele é todo bondoso em toda a sua grandeza. 100% bom, 100% amável, 100% misericordioso, 100% bondoso, 100% maravilhoso. Tudo que é de bom é de Deus. Nada que existe de mal procede do seu coração. Porque o plano dele e o seu projeto é para lhe dar paz. E se você permanecer fiel, se eu permanecer fiel, quando ele voltar, ele vai levar-nos para estar com ele. E quando a Canaã celestial descer, a nova Jerusalém vai dizer, este é o mundo que eu queria que nunca tivesse maculado pelo pecado. Que eu não queria que nunca tivesse manchado, causado isso. Aconteceu, mas o meu amor por vocês lhes trouxe de volta. Que vocês sejam resgatados do Senhor. Que eu seja resgatado do Senhor. E quando ele voltar, eu e você possamos estar com ele para sempre. Deus muito te abençoe, irmãos. Que você tenha um ótimo feriado. Se for para o retiro, que Deus os guarde. Se for ficar em família, que Deus os guarde também. Aonde quer que esteja, procure estar num momento separado dessa festividade, desse momento que, inclusive, é um momento tão penoso, né, para as criaturas de Deus, para aqueles que ainda não são filhos pela redenção, mas ainda só são pela criação. Que Deus os resgate e que conceda a sua misericórdia e que nos livre do poder do mal e conceda a você, se for viajar, uma boa viagem. Fique na paz do Senhor. Eu acredito que o próximo vídeo eu vou fazer já não mais aqui, que eu vou estar viajando, se Deus quiser, amanhã à noite. Estarei em Fortaleza e, pela graça de Cristo, iremos gravar os vídeos lá para com vocês e estudarmos mais um assunto da Palavra de Deus. Um forte abraço, Deus te abençoe, vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado pela Tua Palavra, obrigado pelo auxílio que o Senhor nos concedeu. Ajuda-nos, ó Pai, a podermos levar com seriedade o Teu caráter, ao sabermos que o Senhor é bom, perfeito, agradável e é 100% amor. Dá-nos, ó Deus, esse conceito em nosso coração e nos ajuda a olhar o Teu caráter da maneira como o Senhor revelou em Tua Palavra. Perdoa nossos pecados, protege, Senhor, os Teus filhos dessa festa perversa que só tem luxúria, só tem pornografia. Pai, tem misericórdia dos Teus filhos e resgata aqueles que estão ainda enganados pelas ciladas do inimigo. Que a Tua bênção os acompanhe, que o Senhor nos conceda um dia de paz e nos perdoe os pecados em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um forte abraço e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.